Ruas de Fogo, uma fábula do rock and roll, numa outra época, num outro lugar, mais esquecido. Vou falar desse filme agora. Fala galera, esse é mais um Mesa Retrô para falar desse filme aqui, que é um clássico cult dos anos 80, embora curiosamente pouca gente lembra ou até sabia que esse filme existia. O filme ele é dirigido pelo Walter Hill, que é um cara que já está há muitos anos no mercado. Ele dirigiu em 79 Warriors, Guerreiros. Se ligou na referência? Eu entendi a referência. Ele dirigiu 48 Horas Parte 1, 48 Horas Parte 2, Inferno Vermelho do Schwarzenegger, e recentemente, de uns anos pra cá, ele fez o Alvo Duplo com o Stallone. E aí ele tá assinando, né, o roteiro e a direção desse filme chamado Ruas de Fogo, Streets of Fire, que é simplesmente um clássico, que reza a lenda, inclusive até influenciou na concepção do game Art of Fighting. Não sei se vocês lembram desse videogame das antigas, de 92 ou 93 o jogo. Joguei muito. A história ela é básica, né? A história ela leva de um ponto A ao ponto B. Ellen Aimee, que é interpretada pela Diane Lane, que tá lindíssima aqui nesse filme, talentosa como sempre. Moça bonita. Moça bem feita. Moça formosa. E ela é a grande estrela do momento em ascensão, e ela é simplesmente sequestrada pelo William Dafoe, que é um puta ator, e ele faz o Raven nessa história, que ele é o líder de uma gangue, né? E ele simplesmente decide sequestrar ela porque ele é um tarado bizarro, punheteiro, que gosta dela e quer ficar com ela por uma semana ou duas, como ele mesmo fala no filme pra ela. Então não tem tanto aprofundamento no vilão e a motivação dele. Ele simplesmente quer ela, quer a Ellen porque quer. Apesar da pouca profundidade e desenvolvimento desse vilão, ele é extremamente carismático. Assim, ele é um escroto, mas ele é extremamente carismático ao mesmo tempo. Como é que pode, né? É o carisma do William Dafoe, que é simplesmente um dos melhores atores do planeta. Isso lá em 84, né? Um filme das antigas. É verdade. E aí, para resgatar a Ellen Aimee, a Riva, ela entra em contato com o irmão dela, Tom Cole, que é interpretado pelo Michael Paré. Eu acho que é assim que se pronuncia, Michael Paré. Michael Paré, ele foi um galã dos anos 80, é um cara bonitão, ele até entrou num certo ostracismo, ele tem alguns trabalhos de destaque na filmografia dele, mas ele entrou num certo ostracismo e o cara simplesmente sumiu do mapa. A ideia para a concepção do personagem dele é ser um personagem másculo, estilo John Wayne ou Paul Newman, sabe? Alguma coisa nesse sentido, né? Do macho man mesmo, sabe? É o cara que chega, dá porrada, vai resgatar a donzela em perigo e volta. É um conceito até batido hoje em dia, né? Porque eu acho que hoje em dia isso não funcionaria tanto, essa coisa da donzela ser sequestrada, esperar pelo cara chegar para resgatar. Eu acho que isso é um conceito que atualmente ele acaba não funcionando. Mas como se trata de um clássico, é um retrô, tem que pensar com a cabeça da época. É um filme que, de uma certa forma, funciona. É uma história simples, ela vai do ponto A ao ponto B. O Tom Cole, ele chega na cidade, a pedido da irmã dele, e ele junta forças com o Billy Fish, que é um dos melhores personagens desse filme. Billy Fish é interpretado pelo Rick Moranis, que é um cara de 1 metro e nada, não sei se vocês lembram dele, né? Ele tá em Querido Encolher as Crianças, e inclusive ele tá também no Caça-Fantasmas. Ele é um ótimo humorista, e aqui ele não faz comédia necessariamente nesse filme, mas o personagem dele é tão engraçado que acaba arrancando risada, né? Porque ele é um pouco caricato, mas eu acho que ele se leva tão a sério, o personagem dele, que acaba arrancando risada. Ele é o atual produtor da Ellen Aimee, além de ser o namorado dela. Então, como o Tom Cole era um antigo amor da vida da Ellen Aimee, eles se amavam, e ele tem que trabalhar em conjunto com o Billy Fish, tá na cara que os dois não vão se dar bem. E aí entra na história também a McCoy, que é uma mulher ex-soldado que se junta ao Tom Cole nessa busca pela Ellen. O personagem McCoy deveria ser, na verdade, um homem, só que na hora da produção, a atriz ela acabou, de uma certa forma, convencendo os produtores, não sei se foi o Walter Hill ou algum outro produtor do filme. O Joel Silver, que é o bambambam dos cinemas, ele também está produzindo esse filme. E aí ela, no papo, lá na lab, ela fez com que mudassem o gênero do McCoy e fosse uma mulher a interpretar, que no caso é ela. E aí a história é isso, vai de um ponto A ao ponto B, e eles vão resgatar a Ellen, e é um filme muito bacana que se vê, porque ele é pensado como uma fábula rock and roll, então tem muitas músicas marcantes no filme. E, cara, a fotografia do filme é linda, tem muito neon, as cenas de ação, de explosão são muito bem feitas. Eu não gosto muito das cenas de luta, especificamente, porque tem momentos que é muito picotado, você tenta entender mais ou menos o que acontece, mas o filme ele funciona muito bem. Por que eu gosto do filme? Tem essa memória afetiva,
Tem os arquétipos, que é o Tom Cole, que é o machão, tem a Ellen Aim, que é a donzela sequestrada, que precisa ser resgatada, que, de novo, é um conceito que eu acho que atualmente não caberia. A gente tem o Billy Fish, que é o atual interesse amoroso, o atual namorado dela, na verdade, e é o cara que gerencia a carreira dela, mas ele é um cara extremamente antipático. A gente tem a participação de uma banda que entra na história chamada Os Sorrells, que são atores que são 4 atores que interpretam um grupo que tem um estilo de canto meio doo-wop, eu acho que esse é o termo, e música negra, e cara, o ritmo dos caras é muito bom. A McCoy, que entra também na história, só tem uma personagem nesse filme que eu acho que não adianta de porra nenhuma, é a Jaburu. Por que Jaburu? O filme ele foi feito pela Herbert Richards, a dublagem aqui no Brasil, e o Mário Jorge, que ele dubla o Rick Moranis, ele fala assim: sai daqui, Jaburu, o que você tá fazendo aqui ainda, Jaburu? Então parece que o próprio roteiro faz piada com ela, perguntando o que ela tá fazendo ali o tempo todo, porque ela não tem função narrativa nenhuma, ela simplesmente entra e sai do mesmo jeito, sabe? Ela não tem... Enfim, é um personagem de merda. Que merda, hein? O terceiro ato desse filme é simplesmente apoteótico, né? Depois da gangue do Raven, William Dafoe ter tocado zaralho na cidade e ter sequestrado a Ellen, tem um embate final entre o Cold e entre o Raven, né? Tanto é que a polícia nem se mete, a polícia simplesmente deixa rolar. E aí, claro, né? Vem toda a gangue do Raven e eles lutam com marretas de aço, de metal, e aí fica a cidade inteira vendo e vê a polícia também fica vendo. E a luta me incomoda um pouquinho em alguns momentos, porque a gente tenta... Ela é bem coreografada, mas tem cortes muito rápidos e tudo mais, e eu não gosto muito de cortes rápidos, e sabe, acho que isso corta um pouco a continuidade da cena, mas não chega de fato a atrapalhar. E aí, depois que o Raven perde, obviamente, ele toma uma surra do Cold e não desmancha o cabelo. O Cold não desmancha o cabelo do Raven, né? Que o Raven tem um penteado bacana, né? O William Dafoe tem um penteado bacana e tal. Ele não desmancha em momento nenhum, apesar da surra que ele toma. O filme já tá lá encaminhando, né? A menina foi resgatada, a cidade tá a salvo, os bandidos vão embora, aquele final bem feliz, ou não tão feliz assim, porque o Cold vai embora. Ele faz as pazes, né, com o Billy Fish, e ele se despede da então antiga namorada e grande amor da vida dele, que é a Ellen Aim, né? Ao som da música dos Sorrell, né, que são vários artistas, na verdade, que performam, né, as músicas, mas os atores eles simplesmente estão sendo dublados. E aí ocorre aquele final que tem o beijo, e aí o Cold vai embora e fica vendo a Ellen Aim tocando, fazendo a performance dela final. E, cara, que filme, gente. Quem gosta de rock and roll, quem gosta de música boa, quem gosta de um bom filme oitentista, vale muito a pena. Hoje é dia de rock, bebê. E aí nosso cavaleiro solitário vai embora, se encontra com a McCoy, e eles vão embora, e a Ellen Aim fica lá com o babaca do Billy Fish. Então, galera, é um bom filme, vale muito a pena. Eu não sei por que não teve sequências. Na verdade, era para ser uma trilogia, né? Que seria o Far City, o segundo filme, e o Cold's Return, que seria o terceiro para fechar. Mas, infelizmente, isso nunca ocorreu. Embora haja uma sequência não oficial, chamada Road to Hell, Estrada para o Inferno, como eu acho que veio para o Brasil. Tem o trailer no YouTube. E o filme é considerado uma sequência não oficial. E o filme me parece ser uma bela merda, porque se você olhar o trailer no YouTube, você tá lá disponível para você vê que não vale a pena, sabe? Pelo trailer você já vê de cara que não é um filme palatável. Cold retorna, que é o Michael Paré, e inclusive a irmã dele, a Riva, ela tá nesse filme também, mas eu não conferi, eu também não pretendo conferir não, gente, porque eu achei que foi uma bomba. Então, galera, pela minha memória afetiva, eu dou 4 logos, não tem como, cara. Filmes retrô sempre mexem aqui, não tem como não dar 4 logos. E é um filme que, por mais que tenham elementos datados, vamos dizer assim, vale muito a pena pelo design de produção, por ter esse ambiente rock and roll em neon, ótimas músicas e um visual meio rockabilly dos anos 50, 60. É um filme que vale muito a pena para quem gosta de um bom filme de aventura, romance e música dos anos... produzido nos anos 80 e que dialoga com certos aspectos universais, sabe? Amor, amizade, lealdade, porradaria. E é isso, galera. 4 logos. Valeu. Bons filmes.